Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 6 e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Israel pré-monárquico, aquele Israel que não tinha rei, que não tinha Estado, aquele Israel que era uma anarquia. No nosso encontro anterior, ao fim do episódio, eu listei de uma maneira muito breve algumas nações e alguns povos que, ao longo de algum período da história, funcionaram sem um Estado. E dentre esses povos e nações, um deles foi Israel. Sim, eu estou falando do mesmo Israel que existe hoje, que existe há mais de 3.500 anos e que tem toda a sua história contada na Bíblia Sagrada. Aliás, a Bíblia Sagrada, tanto a parte hebraica, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, quanto a parte propriamente cristã, que os cristãos chamam de Novo Testamento, ela é um livro produzido pela nação de Israel. Todos os autores de cada um dos livros bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são judeus, ou pelo menos a grande maioria deles. Existe alguma discussão se Lucas, o evangelista, seria etnicamente judeu ou não. Provavelmente não, embora, claro, ele tivesse a fé judaica, como todos os outros autores do Antigo e do Novo Testamento. E pois bem, é esse Israel, é essa nação milenar e, segundo a Bíblia, a nação etnicamente escolhida por Deus para ter os profetas e o Messias, que funcionou durante um bom período da sua história sem Estado. A Bíblia nos conta um pouco sobre como era o sistema dos israelitas e nós vamos destrinchar ele um pouquinho aqui nesse episódio, claro que de uma maneira resumida, já que o assunto é bastante extenso, mas de uma maneira que o ouvinte consiga entender como que esse país funcionou sem um Estado. Esse episódio também vai ser importante, assim como outros que eu vou gravar posteriormente, para o ouvinte entender por que eu sou cristão e ao mesmo tempo libertário e anarcocapitalista. Como que eu consigo compatibilizar essas visões de mundo. Para mim, essas são visões perfeitamente compatíveis e, no meu caso específico, a minha fé judaico-cristã acaba levando, de uma maneira lógica e racional, à ideia de libertarianismo. Mas isso eu vou contar com mais detalhe em um outro episódio, onde eu vou narrar e explicar para o ouvinte como que eu me tornei um libertário e por que eu me tornei um libertário. E claro, ainda antes desse episódio de como eu me tornei um libertário e por quê, eu também vou gravar um episódio explicando por que eu sou cristão. Então tudo vai ficar bem encaixadinho na cabeça do ouvinte em relação àquilo que eu acredito. Bom, antes de começar o episódio, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, curta, compartilhe, comente, se inscreva se você não for inscrito, ative o sininho de notificações, isso ajuda bastante para que você saiba quando que eu estou postando algum episódio novo. E se você está ouvindo esse episódio em alguma outra plataforma, seja de vídeo ou seja de podcasts, não deixe também de divulgar o nosso trabalho e dar uma força para que ele se torne mais popular. Você também pode me ajudar a continuar produzindo e postando esse conteúdo de maneira financeira. Para isso, você só precisa fazer um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Eu imagino que o ouvinte conheça a história de Israel, mas, como sempre tem alguém que não conhece, é bom a gente começar com essa introdução. Segundo a Bíblia, um homem chamado Abraão foi escolhido por Deus, o Deus Criador, que é chamado na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, de Yavé, para ser o pai de uma grande nação. O objetivo de Deus era fazer com que essa grande nação se tornasse um povo monoteísta em meio a todos os outros povos politeístas no mundo e carregasse as verdades divinas que seriam dadas a partir dos profetas. Dentre essas verdades divinas estariam uma série de regras morais, profecias sobre vários povos e, principalmente, profecias sobre o Messias que viria. Esse Messias seria o Salvador do mundo. Além disso, é claro, esse Messias viria também dessa nação, Israel. Ele também seria um israelita, um hebreu, um judeu. Portanto, faz parte do objetivo de Deus também que Israel preparasse o caminho para a vinda do Messias e desse ao mundo esse Messias.
É por isso que no capítulo 12 de Gênesis, onde nós temos a narrativa de quando Deus faz a Abraão essa promessa de que ele seria pai de uma grande nação, existe também a afirmação da parte de Deus de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão, através de Abraão. Isso era uma forma de dizer que Israel impactaria, abençoaria e alcançaria o mundo inteiro com a sua mensagem religiosa. Além de fazer essa promessa, Deus também manda Abraão a uma terra que ele não conhecia, que era a região de Canaã. Essa era a terra que Deus daria a Israel alguns séculos depois. No decorrer das narrativas de Gênesis, vemos que Abraão ficou vivendo nessa terra, mas ele se mudava muito dentro dessa terra mesmo, porque ele era seminômade. Ele também era um homem muito rico, então em suas andanças nessa região de Canaã, ele adquiriu algumas propriedades. Embora a Bíblia mencione um pequeno número delas, há boas razões para pensarmos que ele adquiriu mais propriedade do que o que está escrito na Bíblia. Além disso, embora existissem algumas pequenas cidades e alguns pequenos povoados na região, também havia muitos lugares desertos, sem nenhum dono, sem ninguém. Assim, a região de Canaã, no geral, era um lugar perfeito para que algum povo pudesse adquirir terras e se apropriar, eventualmente, de todo o lugar. Pois bem, resumindo bastante a história, Abraão vive nesse lugar, tem os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e em algum momento essa família, agora bastante grande, precisa ir para o Egito porque há uma grande fome em Canaã e o Egito estava bem abastado. Essa família vai para o Egito e, por razões que não cabe agora nesse episódio comentar, recebem o favor do então faraó da época e passam a viver em uma região do Egito. O livro de Gênesis termina com esse cenário e o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, se inicia dizendo que essa família se multiplicou, cresceu bastante e se tornou um pequeno povo vivendo no Egito. Ocorre que em algum momento esse primeiro faraó morre, provavelmente o segundo também, e surge um faraó que não teve contato com essa primeira família hebraica que havia chegado no Egito. Esse faraó, então, resolve escravizar aquele pequeno povo com o objetivo de construir aquilo que ele queria para o Egito. O povo hebreu, então, passa por longos anos de escravidão até que surge a figura de Moisés, que nós também não vamos entrar no detalhe da história dele, mas que também era um hebreu e que em algum momento da sua vida é chamado por Deus para libertar esse povo da nação egípcia. Ou seja, ali, a partir daquele momento, os hebreus sairiam da escravidão no Egito e rumariam para a terra de Canaã, que havia sido prometida por Deus séculos atrás a Abraão. E cabe lembrar, claro, que além da promessa de Deus a Abraão, havia naquela região de Canaã várias terras que pertenciam à família de Abraão, embora a família de Abraão já não estivesse lá há muito tempo. Feita essa brevíssima introdução, podemos começar a falar sobre a construção do sistema social, econômico e governamental de Israel. E a primeira coisa que devemos deixar bem claro aqui é que Israel não tinha Estado. O sistema israelita não possuía rei, não possuía poder executivo, não possuía poder legislativo, não possuía cobrança de impostos, não possuía um exército permanente sustentado pelo povo, nem qualquer autoridade que tivesse a prerrogativa para violar de maneira sistemática a propriedade privada de pessoas pacíficas. Tudo que o sistema israelita possuía era uma lei que tinha sido dada pelo próprio Deus, ou seja, nenhum ser humano poderia criar lei naquele lugar, e juízes ou árbitros que julgavam as violações de propriedade privada e as violações dessa lei dada por Deus. A Bíblia conta um pouco a história de como esse sistema começou a existir. No início, quando o povo saiu do Egito e ainda estava perambulando pelo deserto até chegar em Canaã, quem julgava todos os conflitos e demandas entre os hebreus era Moisés. E isso, claro, fazia com que as pessoas tivessem que esperar longas horas para serem julgadas por ele. Afinal de contas, eram muitas pessoas.
É no capítulo 18 de Êxodo, então, que o sogro de Moisés, quando vai visitá-lo no deserto, percebe que Moisés acabaria morrendo juntamente com o povo numa situação daquela. Não era viável que Moisés fosse o único juiz em toda a terra de Israel. Assim, o sogro de Moisés, Jetro, inspirado pelo próprio Deus, dá um conselho muito útil a Moisés, que ele escolhesse dentre o povo vários homens que funcionariam como árbitros, desde os pequenos agrupamentos até os agrupamentos maiores. Assim, deveriam ser escolhidos árbitros de grupos de 10 pessoas, de 50 pessoas, de 100 pessoas e de 1000 pessoas. Esses árbitros julgariam as causas mais fáceis, mais simples, mais corriqueiras, e quando houvesse uma causa mais difícil, mais complexa, ela iria escalando para os árbitros dos grupos maiores até chegar ao próprio Moisés. Este seria uma espécie de árbitro geral ou de juiz geral da nação. Ele pegaria os casos mais difíceis de todo o povo. Moisés acata o conselho do seu sogro e propõe isso a toda a nação. E o que é mais interessante na proposta que Moisés faz à nação é que ele não escolhe os juízes. Na verdade, ele diz ao povo que o próprio povo escolha árbitros, escolha homens que eles considerem sábios e idôneos, para que ele, Moisés, os empossasse como juízes. Isso faz total sentido, afinal de contas, quem melhor para escolher os seus próprios juízes do que as próprias localidades? E note que como esses juízes deveriam julgar grupos pequenos, como 10 pessoas, 50, 100 pessoas, 1000 pessoas, isso significa que esses juízes necessariamente teriam que viver nessas localidades, ser conhecidos por essas localidades e conhecer cada uma das pessoas dessa localidade. E, evidentemente, para que as pessoas escolhessem alguém como juiz, certamente elas escolheriam a pessoa daquela localidade que fosse a mais sábia, a mais idônea para poder fazer essas arbitragens. Outro ponto interessante desse sistema é que em nenhum momento a Bíblia diz que esses árbitros teriam que receber imposto da população. Na verdade, como eu já disse, não havia imposto em Israel. Portanto, ou esses árbitros julgavam de maneira voluntária, ou esses árbitros eram entes privados que deveriam ser pagos pelos litigantes quando fosse acionado. Da mesma forma, o juiz geral da nação não era como se fosse um rei. O juiz geral da nação não tinha um palácio, não tinha um exército pessoal pago pelo povo, não tinha poder de criar leis, não tinha poder executivo, não podia cobrar impostos. Ele era apenas um árbitro como qualquer outro, com a diferença de que ele julgava os casos mais difíceis da nação. Além disso, esse juiz geral também poderia convocar a nação para uma guerra. Ainda assim, o juiz geral não tinha o poder para obrigar as pessoas a irem para a guerra. Ele apenas poderia convidar, exortar e, claro, liderar essas pessoas em uma guerra. A outra questão muito interessante no sistema que foi proposto em Israel. O juiz geral não era um cargo que passava de pai para filho. O juiz geral surgia ou por indicação direta de Deus, geralmente em casos onde o povo estava precisando de um libertador, ou por um reconhecimento natural das pessoas de que determinado indivíduo possuía atributos adequados para liderar a nação em caso de guerra ou no caso da arbitragem de conflitos muito complexos. O papel de juiz geral da nação era algo tão pontual, com um poder tão limitado, que aparentemente, em muitos momentos, Israel ficou sem juiz geral. As pessoas não tinham a necessidade de brigar por esse cargo, até porque era um cargo um tanto quanto informal. Para além dessa questão dos juízes, um outro ponto interessante do sistema israelita era a autonomia das suas tribos. Só para o ouvinte entender, Israel era dividido em 12 tribos. Cada uma dessas tribos era descendente de um filho de Jacó. Jacó, no total, teve 12 filhos. Esse Jacó, ele era neto de Abraão. E veja, assim como existiam árbitros de 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, cada uma dessas tribos também tinha um líder. E da mesma forma, o ancião que alcançava essa posição também a alcançava porque as pessoas o viam como tendo atributos adequados para manter essa liderança.
E aqui vem o grande ponto. Não havia nenhum poder central que tinha prerrogativa para impor a cada uma dessas tribos alguma ordem, algo que ela não quisesse. É quase como se essas tribos formassem uma confederação voluntária entre elas. Uma curiosidade bastante interessante é que, aparentemente, não havia nenhum problema em que mulheres fossem juízas. Não sabemos se isso era algo extremamente comum, mas a Bíblia relata um nome de uma mulher que foi juíza geral de Israel durante algum tempo. Seu nome era Débora. E Débora, diga-se de passagem, teve um papel muito importante na história de Israel no período em que ela foi juíza. Muito bem, quanto tempo durou esse sistema israelita de juízes? Segundo a Bíblia, cerca de 400 anos. Os livros que falam um pouco sobre esse sistema, tirando Êxodo e Deuteronômio, que é quando o povo ainda está rumando do deserto até Canaã, são os livros de Josué, Juízes e Rute, e também um pouco do livro de 1 Samuel. E as próximas perguntas, claro, são: por que esse sistema acabou, quando ele acabou e como ele acabou? Creio que essa é a parte mais interessante desse episódio. O capítulo 8 de 1 Samuel narra a ocasião em que alguns anciões de Israel vão até o profeta Samuel, que na época era o juiz geral da nação, e lhe pedem um rei. Uma das justificativas dos anciões é que eles queriam ser como as outras nações. As outras nações possuíam um rei, então Israel também queria ter um rei. Outra justificativa é que esse rei poderia sair à frente do povo nas guerras. O curioso do relato é que Samuel não gostou do pedido que os anciões fizeram a ele. Então foi consultar a Deus e, com certeza em oração, manifestou a Yahvé a sua chateação com o pedido do povo. A resposta de Yahvé é muito interessante. Podemos ler a partir do verso 7. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda à voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Note então que o próprio Deus também se sentiu chateado com o pedido do povo. Ainda assim, disse ao profeta Samuel que ele deveria acatar o pedido do povo, não sem informá-los, porém, quais seriam as prerrogativas do rei. Na sequência do relato, então, o profeta Samuel vai até o povo e explica a eles tudo o que Deus havia lhe dito. E as prerrogativas do rei eram as que a gente conhece, as que todo rei da época tinha. Vale a pena ler aqui. A partir do verso 11 está escrito: ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Apesar de Samuel falar sobre todas essas coisas ruins que o rei poderia fazer, o que se segue no relato é que o povo continua inflexível. Lemos nos versos 19 e 20. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. E assim, autorizado pelo próprio Deus, Samuel acata a voz do povo. Além desse texto de 1 Samuel 8, também em 1 Samuel 10 e 1 Samuel 12,
demonstram que não era da vontade de Deus, não fazia parte do plano ideal de Deus que Israel tivesse um rei humano sobre si. Em outras palavras, Deus não queria que Israel tivesse um estado. O sistema de juízes era o ideal de Deus para Israel. Note ainda que o problema de Deus não era apenas com a monarquia, como se algum outro sistema estatal, como a democracia, por exemplo, fosse aprovado por Deus. O problema era mesmo com a noção de Estado. Afinal de contas, todas as prerrogativas que o rei tem, um Estado democrático também possui. A diferença é que em um Estado democrático, esse poder imenso de um rei absoluto está diluído entre vários governantes. No entanto, o Estado, assim como um rei absoluto, pode obrigar pessoas a ir para a guerra, cobrar impostos da população, criar regras tolas e que violam a propriedade das pessoas, impor seus próprios juízes ao povo, julgar as suas próprias causas e cometer todo tipo de arbitrariedade. Se por um lado é verdade, uma democracia pode impedir o arbítrio de uma só pessoa, por outro lado, uma democracia não impede o arbítrio de uma maioria de governantes. Assim sendo, o que a maioria dos governantes em uma democracia quiser, será feito, independentemente se isso é moral ou não, ético ou não. Outro ponto é que, assim como as pessoas podem confiar em um rei para salvá-las e dar a elas aquilo que elas desejam, elas também podem confiar em governantes de uma democracia ou num Estado como todo. Nos dois casos, o que temos aqui é a preferência de um governo humano e estatal em vez do governo do próprio Deus. E aqui cabe lembrar uma coisa interessante. Os hebreus haviam sido escravizados por um governo estatal, o governo do faraó, durante muito tempo. Quando então foram postos em liberdade, foram colocados sob um sistema que não possuía um rei absoluto, como no caso de Faraó, e nem mesmo um estado. Ou seja, eles realmente foram colocados em liberdade. Não havia um líder humano dominando sobre eles. No máximo, o que havia eram árbitros da localidade escolhidos por eles mesmos, e que, diga-se de passagem, não eram sustentados por impostos, ou seja, não havia um domínio humano. Havia sim uma liderança voluntária e contratual. Ao pedir um rei, portanto, o que o povo hebreu estava fazendo era desejar a volta daquele sistema de Estado e de rei absoluto do qual eles haviam sido libertos no Egito. Bem, o resultado desse pedido dos hebreus foi catastrófico. O estabelecimento do Estado e da monarquia fez com que Israel tivesse uma série de problemas ao longo dos próximos séculos. Por exemplo, o primeiro rei, Saul, já se mostrou desobediente a Deus e bastante autoritário. O segundo rei, Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus e tenha sido um rei bem melhor do que Saul, também cometeu alguns erros muito graves na sua gestão. O terceiro rei, Salomão, se mostrou um grande megalomaníaco. Aumentou consideravelmente os impostos, fez uso de servidão, passou a ter uma política expansionista e, por causa de toda essa riqueza, acabou se tornando idólatra. Depois de Salomão, seu filho Roboão recebeu do povo o pedido para que reduzisse os impostos, já que seu pai havia cobrado impostos demais. Ele, no entanto, resolveu ser duro e disse que ainda cobraria mais impostos do que seu pai. Como resultado, houve uma revolta e o reino se dividiu. 10 tribos passaram a seguir um outro homem chamado Jeroboão, que se tornou o seu rei. E assim, Israel, que era uma nação unida, se tornou 2 nações. O Reino do Sul, que ficou conhecido como o Reino de Judá, já que a maior tribo que fazia parte desse reino era a tribo de Judá, e o Reino do Norte, que ficou conhecido como o Reino de Israel, e que possuía as 10 tribos restantes. E a história só piora. No caso do reino de Israel, o reino que ficou com as 10 tribos, absolutamente todos os reis que se sucederam foram maus diante de Deus. Eles se tornaram arbitrários, sanguinários, idólatras, e alguns deles chegaram ao ponto de sacrificarem seus próprios filhos no fogo. O povo, da mesma forma, e muito influenciado pelos reis, também se tornou idólatra e extremamente imoral.
Embora sempre houvesse um remanescente de pessoas bastante fiel, a maioria dos israelitas e na maior parte dos séculos foi infiel, idólatra e desobediente. Como resultado, Deus permitiu que vários povos guerreassem contra Israel, que várias derrotas militares acontecessem e que no ano de 722 a Assíria destruísse por completo esse reino e espalhasse seus cidadãos pelos mais diversos povos. Já o outro reino, o reino de Judá, possuiu ainda alguns reis bons. No entanto, a maioria dos reis que se sucederam foram ruins, a Bíblia o diz. Também tivemos reis idólatras e ímpios a ponto de queimar seus filhos no fogo, e mesmo aqueles reis que foram bons também cometeram alguns erros graves em suas gestões. Além disso, nenhum desses reis bons foi capaz de criar uma reforma espiritual que transformasse o povo de uma maneira duradoura. E assim, como resultado, o reino de Judá também sofreu uma grande invasão e uma grande derrota. Isso aconteceu por volta do ano 605 a.C., quando a Babilônia começou seus ataques contra Israel. Em poucos anos, a cidade de Jerusalém foi absolutamente destruída, tanto as suas muralhas quanto o seu templo. E toda a nobreza da cidade acabou sendo levada cativa pelos babilônicos para a sede do império do rei Nabucodonosor. Depois disso, os israelitas ainda passariam pelo domínio dos medo-persas, dos gregos e dos romanos. E embora nesse meio tempo eles consigam reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo, tudo isso é feito debaixo de domínio estrangeiro. Posteriormente, Roma acaba destruindo o templo novamente e os judeus são espalhados pelos mais diversos lugares e ficam sem terra durante séculos e séculos. Em suma, o resultado da adoção de um Estado não foi nada bom para Israel. Há um texto em Oséias que expressa muito bem isso que eu estou dizendo. No capítulo 13, a partir do verso 11, lemos o seguinte: A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízes, dos quais você disse, dê-me um rei e príncipes. Eu lhe dei um rei na minha ira, e o tirei de você no meu furor. E talvez aqui o ouvinte que tenha alguma leitura da Bíblia esteja com algumas dúvidas. A primeira delas se relaciona ao fato de que o livro de Juízes, que é o livro bíblico que mais fala sobre esse período dos juízes, parece indicar que esse sistema não deu certo, que era um sistema caótico e que precisou ser abandonado para dar lugar a uma monarquia. Como então podemos defender, como eu fiz aqui, que esse sistema era o ideal de Deus para Israel? A segunda dúvida tem a ver com o dízimo. Embora a Bíblia realmente não diga que os hebreus antes da monarquia pagassem impostos, ela fala sobre o dízimo. E muita gente aqui pode pensar que talvez o dízimo fosse uma espécie de imposto para os hebreus. Então, será que Israel, na verdade, não pagava uma espécie de imposto, que era o dízimo? A terceira dúvida diz respeito a algumas leis que vigoravam em Israel que não eram normas derivadas da lei natural. Na verdade, eram normas religiosas que, naquela sociedade israelita especificamente, funcionavam como leis. E a pergunta que surge aqui é: se aquele sistema podia impor essas regras que não faziam parte da lei natural, mas eram regras religiosas, então esse sistema não era, na verdade, um sistema estatal, não se tratava de um estado teocrático? Bom, essas perguntas são muito boas e muito importantes e serão respondidas no próximo episódio, o episódio de número 7. Por ora, podemos concluir nesse episódio enfatizando 2 pontos. Primeiro, conforme já sabemos, o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, já estabelece uma base contra o Estado, e isso não pode ser revogado. E o segundo é o fato de que o próprio livro de 1 Samuel, no capítulo 8, como já vimos, afirma categoricamente que Deus não gostou do pedido do povo por um rei. Deus queria que o sistema continuasse sendo o sistema de juízes. Portanto, quaisquer que sejam as respostas para as perguntas que nós acabamos de fazer e que serão respondidas no próximo episódio, uma coisa é certa:
elas precisam levar em conta esses 2 pontos. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.